Bora lá, pessoal. Função cosseno. Então, esta videoaula, você deve assisti-la após assistir a aula função seno, ok? A aula função seno foi bem detalhada, com várias revisões e tudo mais. Ela vem pós função seno, tá? Então, você só deve vir pra cá e assistir depois que assistir lá a função seno. E aí tu vem assistir agora função cosseno. Então, tranquilo. Você viu lá na videoaula de função seno que quando falo em uma razão trigonométrica e associo a ela o termo função, eu estou relacionando uma dependência entre variáveis. Estamos aqui definindo, através do termo função, tá, via conjuntos, uma interdependência entre variáveis. Uma do domínio, outra lá no contradomínio, que vai indicar a imagem para cada valorzinho do domínio. E para falar em função também, eu tenho que lembrar que em termos gráficos, no plano cartesiano, olha aqui para a direita, eixo Y vertical, eixo X horizontal, eu não posso ficar apenas na circunferência trigonométrica. Como eu falei lá na outra videoaula, se eu pegar aqui, por exemplo, um valor de X, na circunferência eu teria aqui acima, ó, um valor para Y em cima da minha circunferência trigonométrica, tá? Teria. Mas para esse mesmo valor de x, por baixo eu também atinjo a circunferência trigonométrica e aí teria um valor para y também. Logo, eu teria para um valor de x apenas duas possíveis imagens pela circunferência no eixo y. E isso quebra com o conceito de função. Lembre que função via conjuntos, não se esqueça, existe quando para todo elemento de um conjunto chamado domínio, que vem do eixo x, existe um único valor associado a este valor do domínio no eixo y, onde ficam as imagens. Então, se existe um único valor associado a cada x que eu pegue, eu não posso ter um x com dois valores de y associados a ele. Tá? Isso acontece porque eu tenho a circunferência aqui. Então, subindo de x e atingindo a circunferência, eu tenho um y associado a esse x. E descendo de x e atingindo também a circunferência, pela circunferência eu tenho um y aqui associado a este x. Tá? Então, a gente tem que sair da circunferência trigonométrica para pensar em função. E então, como eu falei lá na videoaula de função seno, a ideia, quando você fala em função trigonométrica, seja função seno, seja função cosseno, a função tangente, função cotangente, função secante, função cossecante, tá? O que tu faz imagina, eu faço uma ruptura, tá? Rompi aqui em um ponto a minha circunferência trigonométrica. E comecei a delineá-la em torno do eixo x. Então, como é algo circular, eu teria um comportamento em torno do eixo x, colocando todo o contorno circular como uma frequência, né, de sobes e desces, sobes e desces. E assim, em todo o entorno do eixo x. Beleza? Beleza. Aí o que acontece? Vou apagar aqui e voltar. Quando agora a gente fala em função cosseno, lembre que lá na circunferência trigonométrica, como você vê aqui à direita, o eixo dos cossenos é o eixo horizontal, tá? Toda vez que eu quero calcular o cosseno de um arco, por exemplo, que é o arco X, tá? O ângulo central aqui no ponto O, que é projetado num arco que vai de A até P. Então, o cosseno do arco AP, que aqui a gente está chamando de X, tá? Nesta videoaula. Então, quando eu quero o cosseno de x, e aqui escrevo ó, cosseno de x, eu vou no ponto P, que é o ponto que finaliza o arco. Lembre, no sentido positivo, eu saio no sentido anti-horário e começo a contar arcos de circunferência, ok? Beleza. Quando eu vou no sentido horário, tá aqui, ó. Então, o sentido agora é o oposto, então ele é negativo. Lembre lá das aulas de circunferência trigonométrica. Aí o que vai ocorrer? Deixa eu arrumar aqui minha setinha melhor. Essa daqui de cima. Pronto. Aí o que vai acontecer? Quando eu quero o cosseno de x, x é a projeção aqui no ângulo central num arco específico, aqui está indo de A até P, eu pego o cosseno deste arco. Como é que eu faço isso? Vou no ponto que finaliza o arco aqui, ponto P, projeto esse ponto no eixo x. E a distância desse ponto até o centro da circunferência é o tamanho do meu cosseno, tá? Deste arco.
Isto eu expliquei em aulas anteriores, porque o cosseno recai aqui sobre o eixo x. Lembre que este raio aqui, ó, distância de O até P, vale 1 unidade de medida. E lembre que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de x aqui é a distância de O, tá aqui até esse ponto, que é a projeção do ponto P no eixo x, sobre 1. Então, de O até esse ponto sobre 1 é ele mesmo. Divisão por 1 dá o próprio cara. Então, do centro O até este ponto, que é a projeção do ponto P no eixo x, é o que me dá o cosseno desse arco x. Beleza? Beleza. E aí, quando agora eu vou pensar em função cosseno, lembre-se, como a gente viu lá na função seno, que em torno de todo o eixo x nós vamos colocar as marcações para valores dos arcos em radiano. Beleza? Beleza. E no eixo y, a cada cosseno que eu aplicar em um arquinho desse, eu vou ter uma imagem respectiva batendo no eixo y. Recorde-se que na circunferência trigonométrica, que é de onde sai o gráfico da função cosseno, que foi também de onde saiu o gráfico da função seno, a variação aqui no eixo y é de 1 por cima, no eixo y, a menos 1 aqui por baixo, também no eixo y. Porque, lembre-se, a circunferência trigonométrica tem raio tamanho 1 unidade de medida. Isto é, do centro da circunferência até a borda, em qualquer momento que eu trace um segmento assim, tá, posto, eu tenho uma unidade de medida. E aí você sabe que o cosseno aqui em cima, em π sobre 2, bem como o cosseno aqui em 3π sobre 2 vale 0, porque são arcos que estão em cima do eixo y, e como o cosseno é definido em cima do eixo x, então sim, em π, o cosseno vale menos 1, tá? Parte negativa para o eixo x. Só recordando aqui o que você já viu de videoaulas anteriores sobre cosseno na CT. E o cosseno de 0, bem como o cosseno de 2π, que está bem aqui em cima do ponto A, vale 1. Lembre-se disso, ok? Você viu lá que o seno do 0 dá 0, mas o cosseno de 0 dá 1, tá? Porque aqui 0 rad, eu estou em cima do ponto A, ainda não comecei a contar nenhum arco de circunferência. Cosseno de 0, quando eu pego aqui o valor 0 rad no ponto A, eu estou exatamente em cima de um ponto, que a distância dele até o centro vale uma unidade de medida. Ok? E como eu estou em cima do eixo x, o ponto A está em cima do eixo x e está uma distância até O que vale uma unidade de medida, então o cosseno em cima dele, cosseno de 0 rad, vale 1. Se eu dou a volta completa e fecho em 2π, 2π rad, a volta completa, cosseno de 2π também 1. Tá? Cosseno de π, menos 1. Ok? Tranquilo. Então, recapitulando, né? Vim aqui, fiz a ruptura na minha circunferência trigonométrica, comecei a pegar esse contorno circular e ir delineando ele, tá, em torno do eixo x. Então, vou ter sempre subidas e descidas e assim por diante. Beleza? Em torno do x a gente define os arcos e em y eu tenho uma resposta para cada cosseno em um arco que eu aplique, tendo a sua imagem. Tranquilo? Tranquilo. Vamos agora à parte formal, tá? Então, formalmente, o que a gente diz, ó? Se eu tenho x, tá, como número real em radiano, tá, sendo P a sua imagem, isto é, P é o ponto que finaliza o arco que determina um valor em radiano aqui, qualquer, x rad, tá, na nossa CT, circunferência trigonométrica. Tranquilo. Quando eu quero transportar isso para a ideia de função, função via conjuntos, então eu defino a função f, beleza, real, de R em R, assim como foi na função seno, tá? Então, essa função relaciona valores reais a valores reais, ok? Estabelecendo um padrão. Qual padrão é esse? A cada número real x, quando eu aplico o seu cosseno, eu encontro um valor y, que é a minha f de x, tá? Então, se eu faço aqui, ó, f de 2, isso é o mesmo que dizer que eu tenho igual ao cosseno de 2, pois esse x aqui é o mesmo x lá dentro, é o valor variável que indica domínios que eu possa tomar para achar imagens y, tá? Ou seja, valores no eixo y, a partir do eixo x. Estou no plano cartesiano, tá? Beleza. Então, se eu fizer f de 3π, eu vou calcular o cosseno de 3π, certo? E aqui perceba que a definição inicial, na lei de formação algébrica da função cosseno, eu escrevo apenas cosseno de x, certo? E se eu escrevo apenas cosseno de x, quer dizer que eu vou caminhar com o cosseno, aplicando ele arco por arco, conforme eu vá tomando um arco no eixo x.
O que é diferente se eu fizesse, por exemplo, o cosseno de 2x. Que aí eu estaria tomando arco por arco no eixo x, certo? Na função aqui embaixo, eu vou falar sobre ela já já. Só que eu vou caminhar mais rápido, de dobro em dobro, já que eu estou pegando cosseno de 2x. Então eu finalizaria uma volta completa, um primeiro período, ou seja, um primeiro fechamento de ciclo, tá? Para reiniciar cossenos em mesmos pontos por onde eu passei, só que agora com arcos côngruos. Eu vou estar finalizando o ciclo mais rapidamente se eu tenho um cosseno do dobro de x. É o cosseno do arco duplo, tá? O caminho mais rápido. Se fosse cosseno do arco triplo, cosseno de 3x, portanto. Ou se eu tivesse cosseno de x sobre 2, eu estou pegando cada arco, inicialmente, que eu tomo, eu vou pegar a metade dele. Então também eu caminharia mais lentamente para fechar a primeira volta completa aí do espirrade. Então, pessoal, o que vai acontecer? Repito, assim como lá aconteceu na função seno. Fizemos a ruptura na CT, porque eu não posso ter função em cima de uma circunferência. Expliquei isso inicialmente logo quando a gente começou o vídeo aqui, bem como quando eu comecei o vídeo em função seno eu expliquei por quê, tá? Lembrando o conceito de função, via conjuntos. E aí, seccionei em um ponto a circunferência e comecei a colocar os seus contornos circulares em torno do eixo X. Então vou ter contornos que são de sobe e desce, sinuosos, tá? Sinuosos, portanto. Beleza. Então, saindo daqui e escrevendo agora o gráfico de como se comporta a função cosseno, que a gente vai chamar de cossenoide, assim como na função seno, o gráfico dela é chamado de senoide, aqui na função cosseno, o seu gráfico é chamado também cossenoide. Tá? Primeiro detalhe aqui que a gente destaca diferente da função seno. Na função cosseno de x, ou arco sendo apenas x, a gente percebe que na parte gráfica que está à direita do eixo y, lembre que eu posso ter também esse gráfico vermelho do cossenoide, aqui à esquerda do eixo y, tá? Na parte negativa, onde x é negativo aqui, ó, tá? Porque lembre-se, aqui, ó, eu posso tanto pegar na CT um arco no sentido positivo, que é um anti-horário, bem como posso pegar um arco negativo vindo no sentido horário aqui, ok? Aqui para baixo, ó. Então se eu pego aqui o arco x por cima, na hora que eu traço um segmento de reta saindo do centro e atingindo, fazer um mais bonito, e atingindo a circunferência no quarto quadrante, eu também tenho xzinho por aqui, ó. Também tenho xzinho por aqui, eu tenho ele aqui, ó. A gente vê no sentido negativo, xzinho é o mesmo, mas na hora que eu aplicar o cosseno dele aqui, ó, tá? Eu vou aplicar o cosseno em menos x. Eu vou achar o mesmo valor quando eu projetar no eixo x, que é onde está o eixo dos cossenos. Então peguei o ponto, determino o arco sai daqui de A, vem até aqui, chamar aqui de pelinha, por exemplo. E se eu quisesse saber o cosseno de x aqui, vindo no sentido horário, sentido negativo, portanto, de contagem dos arcos, eu teria uma resposta que é a mesma distância, tá? Cosseno desse x por baixo, tá? No quarto quadrante, ele vai me dar a mesma resposta, o mesmo tamanho, ó, onde ele atinge o eixo x até chegar no centro. Porque P' e P aqui são simétricos. O mesmo aconteceu no seno, né? Se eu projetasse P no eixo Y aqui em cima e P' no eixo Y aqui embaixo, eu teria o mesmo tamanho de seno. Em termos numéricos é o mesmo, tá? Em termos numéricos para o cosseno, é a mesma distância aqui também, ó, na projeção do ponto P no eixo X e do ponto P' no eixo X, até chegar no centro. Mas você vai lembrar o seguinte, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrantes. E é negativo no segundo e no terceiro, tá? Isso porque se o eixo x é o eixo dos cossenos, onde é que x é positivo? Do ponto O para a direita. Então ele é positivo aqui, ó, no primeiro e no quarto quadrante. Onde é que x é negativo? À esquerda do ponto O, tá? Então ele é negativo aqui no segundo quadrante e no terceiro. Mas aí quando eu aplicar o cosseno aqui por baixo no quarto quadrante, eu aplicaria o cosseno nesse x, tá? No arco que vai de A até P', eu aplicaria sobre ele com menos na frente dele. Então seria o cosseno de menos x. Aí eu ponho um parênteses para separar o menos do cosseno. Por quê? Porque eu estou pegando x aqui, a mesma abertura que x aqui em cima, só que eu estou pegando no sentido horário, portanto negativo. Mas você percebeu aqui, ó, que o cosseno de menos x, ele vai bater certinho com o cosseno de x por cima no primeiro. E ambos terão resposta positiva. Ambos, aqui é um igual, viu gente? Um igual para baixo que eu escrevi. Ambos terão resposta positiva. Ambos serão positivos. Por quê?
Porque tanto a projeção de P' no eixo x, bem como a projeção de P no eixo x, atinge o eixo x aqui, nesse ponto, na parte positiva do eixo x. E eu tenho que projetar no eixo x quando eu quero achar o cosseno do arco em questão aqui. O arco que vai de A até P', que tem abertura x, rad. De A até P, abertura x, rad. Porque eu peguei aqui uma abertura que seja de mesma amplitude no quarto quadrante que no primeiro. Tá? Para achar o mesmo arco do primeiro no quarto quadrante. Vindo no sentido agora horário, portanto, sentido negativo. Logo aqui de cara você percebe que se eu tenho uma função f aplicada a x, que dá o cosseno de x, se cosseno de x coincide com cosseno de menos x, o que isso diz pra gente? Isso vai dizer pra gente que o cosseno é uma função par. E aí já fazendo um paralelo com o seno, né? Você viu lá que na função seno eu tenho uma função ímpar. Já que a função cosseno é uma função par. Tá? Por que é par? Porque a f de menos x coincide com f de x. Ou poderia falar f de x coincide com f de menos x. Quando é que é ímpar? Quando menos f de menos x coincide com f de x. Tá? Ou poderia falar que f de menos x coincide com menos f de x. Quando é que ela é par? Ela é par sempre que a f em um cara negativo coincide com f no mesmo número, só que ele sendo positivo. Tipo f de menos 1, dando igual a f de 1, ok? Ela é ímpar quando f de menos x coincide com f de x, mas em uma das f's eu tenho menos aqui antes, na frente, como você viu lá em função seno. Então, aqui logo de cara, esse detalhe importante, tá? Para a função cosseno é uma função par. Aqui, característica de paridade para a função. Vamos voltar para cá, então. Eu cheguei a fazer esse adendo aqui e incrementar. A minha videoaula é cheia de incrementos e cheia de detalhes. A cada ponto que eu vou comentando, destacando, eu vou recapitulando no meu planejamento de aula o que eu tenho para falar para vocês. Então, eu poderia pegar aqui, ó, à esquerda do eixo Y, arcos negativos também. Tranquilo? E esse contorno aqui, ó, vermelho da cossenoide, ele continuaria para cá, ó. Ok? Continuaria, sem nenhum problema. E aí eu teria o cosseno em arcos negativos. E eu já vi aqui, ó, pela CT, que o cosseno em um arco negativo, tá, ele coincide com o cosseno no mesmo arco, quando positivo. Tá? E aqui eu expliquei por quê, né? P' e P, P' de um quadrante positivo, mas no sentido negativo. Por P agora, que é o simétrico, a P' está no quadrante também positivo. Então, de cara, eles vão coincidir com o mesmo sinal, né? Isso aí é tranquilo. Agora lembre, por que você escreveu cosseno de menos x? Porque esse x tomado aqui no quarto quadrante, essa abertura x, rad no quarto quadrante, ela foi tomada quando eu vim no sentido de A, horário, então sentido negativo. Eu tenho que botar o menos na frente do arco, tá? É como eu vim para cá, ó. Eu estou aqui em zero no plano cartesiano, no gráfico da cossenoide. Se eu vier para a esquerda e marcar aqui um arco, eu marco, por exemplo, primeiro, menos π, colocando um arco notável, né? Menos π sobre 6. Que é o menos 30 graus, tá? Depois, mais para cá, pegaria o menos, outro arco notável que eu poderia ir tomando aqui, menos π sobre 4, tá? E assim por diante. Tranquilo? Menos 45. Quem é menor? Menos 45 ou menos 30? Menos 45 é menor, tá? Não se esqueça. Então, quanto maior numericamente é um número, quanto maior numericamente é um número e ele é negativo, menor ele é. Menos 10, ele é menor do que menos 5, tá? Numericamente ele é maior, mas com sinal negativo, o sentido aqui de maior, menor inverte, tá? Então, vamos continuar aqui, voltando para o gráfico. O primeiro detalhe que você nota distinto aqui na função cosseno para a função seno é que a função cosseno, tomando o gráfico em torno do eixo x à direita de zero, na parte positiva do eixo x, esse gráfico ele começa aqui em cima, ó, no valor 1 em y. Por que isso acontece? Por que você pode me dizer que isso acontece? Muito fácil, né? Se o gráfico começa aqui passando em cima de 1, se o gráfico começa passando acima de 1 no eixo y, que par ordenado eu tenho aqui, lá de função? É o par, onde em x é 0 e em y é 1. Como é que eu sei disso? Muito simples. Se eu estou com o contorno cruzando o eixo y em 1, eu tenho um ponto em cima desse contorno, tá? Lembre que a função ela é formada por infinitos pontos, que são pares ordenados,
que associa um cara de x com um cara de y. Um cara do domínio, portanto, x com a sua imagem y. O que acontece? Se eu estou com o ponto aqui em cima de 1, qual é o x associado a ele? Eu saio dele e vou atrás de x. Como? No caminho mais rápido, em linha reta. Então, estou aqui em 1, desço, vou descendo, vou descendo, vou descendo. Quem é que eu atinjo primeiro em x? Atinjo x, onde x é 0. Aqui, ó. Então, estou aqui em 1, desci, atinjo x aqui. Quando eu atinjo x aqui, esse valor aqui para x, neste ponto de encontro dos eixos, é tanto 0 no eixo x, como 0 no eixo y. Então, o x associado a este 1, ele é o 0. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando... Ele não colocou o gráfico assim à toa. Quando eu aplico cosseno de 0 rad, quem é o cosseno de 0 rad? Isso é 1. Tá? Então, quando eu fiz f na minha função aqui, cosseno. Quando eu fiz f de 0, quem é f de 0? É o mesmo que pegar o meu x, vou colocar aqui, ó. É o mesmo que pegar o meu x, que está aqui dentro, que é 0, fazer f de 0, e colocar 0 lá fora no x, que é o mesmo x. Então, ficaria cosseno de 0. Só que aí, quando eu faço cosseno de 0, quem é cosseno de 0? Eu estou em cima desse ponto A, onde eu começo a contar arcos no sentido positivo. Então, se você dominou arco de circunferência para o cosseno na CT, tá tranquilo entender também a função, como foi no caso da função seno, na aula anterior. Então, cosseno de 0, estou em cima do ponto A distância desse ponto A em cima do eixo x até o centro O, na CT, vale uma unidade de medida, tá? Uma unidade de comprimento. Então, o cosseno de 0 dá 1, assim como um cosseno de 2π, quando dou a volta completa, também dá 1, porque eu atinjo o x em um ponto que está a uma distância do centro, que é o raio da CT. Beleza? Beleza, e aí a gente vai continuar, ó. O contorno da função cosseno, o cossenoide, assim como na função seno, ele é sinuoso, então ele vai descer, vai cruzar o eixo x, vai ter seu trecho sinuoso, tá? Seu trecho de contorno semelhante a um contorno circular, tá? Porque vem da CT realmente. Eu cortei a CT e comecei a delineá-la em torno do eixo x. Então, vou ter a camada gráfica que está por baixo do eixo x e vou ter a camada gráfica que está por cima do eixo x. Aqui eu tenho metade de uma camada por cima do eixo x, sinuosa, e aqui ó, eu tenho uma outra metade. Então, assim como foi lá na função seno, depois de um certo trecho que eu analiso o gráfico, tanto na senoide quanto agora na cossenoide, eu começo a ter a repetição da estrutura gráfica. Então, um trecho por cima com um trecho por baixo já me dá uma trajetória gráfica que começa a se repetir depois de um certo ponto. Então, meio trecho por cima está aqui, tá? Aqui de 0 em x até chegar em π sobre 2 em x. Eu tenho meio trecho gráfico por cima do eixo x. De 3π sobre 2 até chegar aqui em 2π, eu tenho eu tenho outra metade, tá? De trecho gráfico por cima do eixo x. Essa metade com essa metade, um trecho completo em cima do eixo x. E essa parte aqui de π sobre 2 em x, indo até 3π sobre 2 em x, me dá o trecho que está por baixo do eixo x. Então, fechei aí um trecho completo. Um trecho por cima com um trecho por baixo. Um trecho por cima com um trecho por baixo. Então, aqui eu continuaria, ó, viria meio trecho por cima do eixo x. Aí viria o trecho completo por baixo aqui, ó. Aí eu subiria e pegaria o meio trecho aqui em cima, juntando com o primeiro meio trecho, tá? Então, meio trecho com meio trecho, um trecho completo, mais um trecho aqui por baixo. Aí aqui eu teria um outro ponto aqui, ó, em que eu caminhei mais uma trajetória repetida como fiz anteriormente. Todo o contorno que está aqui posto, vermelho, cossenoide, tá? Saindo aqui de 0 em x, chegando até 2π, ele se repete quando sai de 2π e caminho mais 2π, e chegou aqui em 4π. Então, assim como aconteceu lá, pessoal, na função senoide, tá? No gráfico da função senoide, e aqui agora no gráfico da função cossenoide, a função também é periódica. Isso mesmo, o gráfico, depois de um tempo, ele começa a repetir sua projeção, tá? De tempos em tempos. E perceba como isso tem tudo a ver com a CT. Quando eu começo a ter arcos de circunferência que coincidem, depois que eu dou uma volta completa, e começo a dar mais uma volta passando por aqueles arcos que eu já passei antes, que são os arcos côngruos, que você viu, que o seno, o cosseno, a tangente, os outros caras que apareceram
as outras razões que apareceram, cotangente, secante, cossecante, que eu expliquei para vocês. Se eu... Perdão. Tô meio corizando, tá? Se você percebeu, sempre o seno de um certo arco coincidia com outro arco diferente, tá? Porque eram arcos côngruos. Só o que poderia variar era o tipo de sinal, a depender da razão trigonométrica que você usou. Porque cosseno é positivo, tem resposta positiva no primeiro e no quarto quadrante. Nos outros, negativa. Já o seno varia, como você viu, tangente também. Mas numericamente coincidia, tá? Então, é a mesma ideia. Você percebe aqui, então, assim como lá na função seno, que para a função cosseno, o período, ou seja, o percurso em que a função, no seu aspecto gráfico, começa a se repetir, ocorre de 2 em 2π rad. Ok? E aí, vamos lembrar, tá? Esse é o caso quando eu tenho uma função cosseno dada apenas aplicada ao arco x. Tá? Então, cosseno aplicado a x. Se fosse cosseno aplicado a 2x, 3x, x sobre 3, x sobre 20, enfim, aí o período ele já varia. Obviamente, porque se eu estou caminhando de x em x, aplicando cosseno em cada x, em cada arco que eu vou determinando, para dar uma volta completa, eu tenho que caminhar 2π rad. Mas se eu tivesse, por exemplo, cosseno de 2x, para dar uma volta completa, basta eu pegar x como π. Porque se eu tenho 2x, x sendo π, eu fico com 2π. Então o período seria π. Tá? Assim como eu expliquei lá na função seno. Tranquilo? Então, de forma ampla, minuciosa e detalhista, está aqui para vocês, pessoal, a abrangência global da função cosseno. Vem da CT, faz a ruptura na CT, começa a delinear a CT em torno do eixo X. No eixo X vão lá os arcos, tá? Em radiano. E a cada cosseno no arco que eu aplique, eu tenho uma resposta no eixo Y. Lembre, assim como o seno, o cosseno varia em Y de 1 positivo acima a menos 1 embaixo. Isso aqui pode variar? Pode, a depender do comportamento da escrita da minha função cosseno. Se aqui multiplicando o cosseno fosse 5, f de x igual a 5 vezes cosseno de x, eu estou quintuplicando cada cosseno que eu acho. Então, quando eu faço o cosseno de 0, que dá 1, se eu tenho 5 multiplicando aqui na frente, seria 5 vezes 1, isso daria 5. Então, a imagem para o cosseno de 0 não bateria aqui em 1, bateria aqui em cima, tá? No 5. Aí eu teria, por exemplo, uma amplitude gráfica em que o gráfico cossenoide não seria iniciado aqui em 1, pegando a parte gráfica que está à direita do eixo Y, na parte positiva para x, começaria aqui, ó, por cima descendo. Tá? Então a amplitude seria maior, tá? Como você me viu falar também lá na função seno, no gráfico senoide. Então beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos aqui, finalizando essa parte, lembrar também que a função cosseno, aplicada a um arco x, ela é uma função par. Tá? Explicação eu dei aqui em cima, pegando nossa CT, que é de onde sai a função cosseno para cá. Detalhes importantes para fechar essa parte, lembre, ó, por que cosseno de π sobre 2 aqui? Π sobre 2 está com um ponto no gráfico cossenoide, que é em cima do eixo x. Qual é o y para um ponto que está em cima do eixo x? É 0. Quando eu saio aqui de π sobre 2, eu vou atrás de y, em linha reta, caminho mais rápido, e em linha reta. Então saio de π sobre 2, quando eu chego em y, chego no ponto em que os eixos se encontram, então é 0 em y, 0 em x. Então qual é o y associado a π sobre 2 nesse gráfico? É 0. Por quê? Porque cosseno de π sobre 2, você lembra, dá 0. π sobre 2 na CT está onde? Está em cima do eixo y, onde não é o eixo dos cossenos. Mesma coisa aconteceu aqui, ó, cosseno de 3π sobre 2. Ele está num ponto do gráfico que está em cima do eixo x, ou seja, o y associado a ele também aqui é 0. Quem é o cosseno de π? Aqui, ó. Cosseno de π, quando eu apliquei cosseno em π, eu achei um y que está associado a π, que bateu em menos 1. Evidentemente, né? Porque o cosseno aqui, ó, em π, meia volta, quando eu tenho um arco de meia volta, sentido positivo, anti-horário, faço o cosseno do arco de meia volta, cosseno de π, portanto, quem é que a gente achava? Menos 1 no eixo dos cossenos, eixo x. Realmente, isso se configura exatamente também no cossenoide. E assim por diante. Show de bola? Show de bola. Então, bora avançar aqui, ó, e ver mais exemplos possíveis para escrever a função cosseno. Veja aqui esta lei de formação algébrica para a função cosseno. Mas se você entendeu até agora, pessoal, você entendeu bastante coisa sobre a função cosseno, tá?
características dela, o período, padrão, 2π, o gráfico sempre varia de 2π em 2π, quando eu caminho 2π e mais 2π e mais 2π em torno do eixo x, o gráfico ele se repete na sua sazonalidade, no seu sobe e desce. É uma função par. Essa situação aqui é um exemplo em que a gente tem uns incrementos na escrita da função cosseno. Lembre que esse y aqui seu, ele é o f de x, tá? Então, para cada f aplicado a um valor, eu acho um y associado a esse x. f de 2, eu vou achar então um y associado ao x quando x foi 2 e a f foi aplicada a ele. Olha como se comportou algebricamente esta função. Primeiro aqui em cima, ela é dada como 3 vezes cosseno de x mais 1. Ou seja, é o triplo do cosseno de um arco, tá? Na circunferência trigonométrica, agora projetada no plano cartesiano, tendo no eixo x os arcos e no eixo y as respostas para o cosseno em cada arco. Mais 1. Então, esse comportamento algébrico para a função cosseno, ele triplica o cosseno e adiciona 1. Então, como saber a amplitude, por exemplo? Como saber no eixo y a variação do ponto onde mais alto bate o contorno gráfico da função cosseno, do cossenoide, portanto, e onde mais baixo eu tenho o valor para esta função? Primeiro você tem que lembrar, né? Como você viu aqui em cima, o gráfico na função original não começa em 0, 0, tá? Mas eu começo a partir de uma resposta para o cosseno quando eu aplico o cosseno em 0. Então você faz isso. Pegando a parte gráfica à direita do eixo y, então ficaria 3 vezes. E aí sempre que você for buscar um esboço, você pode trabalhar com o gráfico mais à direita, tá? Do eixo y, mas também você pode pegar arcos negativos aqui à esquerda, como eu expliquei anteriormente. Então, para saber onde vai bater a amplitude máxima, né, os pontos de máximo do contorno da função cosseno, do cossenoide, começa pegando o cosseno em 0. Então aqui, cosseno em 0, apliquei, fiz a f de 0. Se fosse seno, mesma coisa, pega seno de 0. Só que você sabe que seno de 0 dá 0, né? Então, sempre o contorno gráfico, em algum momento, na função seno, passará no ponto 0, 0. Evidentemente que isso pode não acontecer se na escrita para a função seno tiver acontecendo isso daqui, ó, como aconteceu agora. Tem um mais alguém fora do arco, ou um menos alguém, que aí você está deslocando o trecho gráfico da função, evidentemente. Aqui eu ficaria com 3, que é o cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Já viu aqui em cima, lembrou? Mas já sabia de videoaulas anteriores. Então ficaria 3 vezes 1, mais 1, isso dá 4. Ou seja, quando x é 0 rad, quando o arco que eu pego no eixo x é o 0, a resposta que eu tenho para y é y, vou colocar até aqui ó, na frente, como estava ali, que é minha f de x. Quem é a imagem para x sendo 0? É y sendo 4. Tá, então, quando aqui eu pego x 0 e aplico no meu x, na minha função bonitinha, faço as contas, eu acho quem? Meu y, minha imagem, 4. Então, eu já sei que o gráfico desta função, que tem esse comportamento algébrico, essa parte escrita, ele vai passar no valor 4 em y. Se eu for tomar o gráfico no seu aspecto, na sua trajetória, à direita do eixo y, então para cá, eu estou passando aqui por 4 descendo. Beleza? Aí eu posso ir pegando agora os outros arcos que eu desejo, e aí uma ideia de você pegar arcos para continuar realizando o contorno da sua função, projetando o esboço, é pegar aqueles arcos da CT, né? Quando eu tenho lá a minha CT, quais são os 4 arcos aí que são arcos que envolvem toda a CT numa volta em primeira instância? Esse daqui, que é o π sobre 2, quando eu saio aqui do ponto inicial de contagem, sentido positivo, vou colocar aqui direito, e dou metade de meia volta. Depois do caminho, chego aqui, ó, tá? Tenho o arco meia volta, π, depois chego aqui, tenho o arco 3π sobre 2, e dei a volta completa, cheguei em 2π. Então, a ideia para você ir projetando o seu contorno, o seu esboço gráfico, para uma função dada algebricamente, da qual tu queira o esboço, pegue quais arcos? Pegue o 0, que está lá no ponto inicial de contagem, depois pega o π sobre 2, depois pegue o π, tá? E vai substituindo no x da função, para ir vendo quais y tu vai obtendo. Por que pegar esses pontos estrategicamente?
Por que pegar esses arcos mais estrategicamente? É simples, é porque pegando esses arcos, você foi de π sobre 2 em π sobre 2, dando a primeira volta na sua CT. Então, você caminhou no percurso que fecha o gráfico na sua primeira trajetória, que dela, doravante, isto é, dela em diante, você começa a ter a repetição da escrita gráfica. Tá? E se ela começa a se repetir, então ali eu tenho um período da função, uma função periódica. Porque o seu gráfico, depois de um trecho em que eu observo sua projeção no plano cartesiano, ele começa a repetir a mesma coisa. Então sobe, desce, beleza, depois sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Olha lá, um trecho completo por baixo do eixo X, meio trecho aqui, ó, com meio trecho aqui, então também tem um trecho completo em cima do eixo X. Um trecho completo em cima do eixo X, um trecho completo descida e subida abaixo do eixo X, a função começa a repetir agora sua postura, sua propositura, graficamente falando. Então, se eu fizer o cosseno de π sobre 2 agora, aqui na minha função, põe no lugar de x aqui π sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre 2? 0. Aí vai ficar 3 vezes 0, que dá 0, 0 mais 1, ó, bateu em 1 em y, perfeito. Se eu fizer cosseno de π dá menos 1. Então, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Aí você viu aqui, cosseno aqui em π, me deu a amplitude mínima da função, que está em y em menos 2. Quer saber a amplitude máxima? Busque o cosseno quando o arco é 0. Se eu tiver o cosseno de x apenas. Quer saber a mínima? Você pode pegar a mínima tanto no cosseno de π, porque você vai pegar no cosseno de π, porque aqui ó, é o valor mínimo que um cosseno pode assumir. É um valor mínimo que o cosseno pode assumir. Porque lembra que o cosseno varia de menos 1 a 1 na CT. Variações maiores do que essa, como aqui, ó, que está indo de menos 2 a 4, tá? De menos 2 a 4, ocorrem porque eu não tenho só o cosseno de x. Eu tenho o triplo dele mais 1. Tá? Mas essa via de regra aqui, ó, variar de menos 1 aqui no cosseno de π a 1, quando estou no cosseno de 0 ou no cosseno de 2π, é daqui que você parte para atingir outras variações. Então, se eu quero amplitude mínima, eu vou lá no cosseno de π. Se eu quero achar a amplitude máxima, aplico cosseno de 0 ou cosseno de 2π. Tá? Que aí eu vou ter resposta 1 para todo o meu cosseno de x, quando eu faço cosseno de 0 ou cosseno de 2π. Ou vou ter resposta menos 1 se eu fizer o cosseno em π ou no múltiplo de π, como 3π, como 5π. Sempre que eu pegar 2π mais π uma vez, eu vou achar um múltiplo de π com um valor ímpar multiplicando π. Me diga o primeiro arco côngruo a π. Então, π está na primeira meia volta. π está na primeira meia volta. Se eu dou uma volta completa, fechei a primeira volta, agora eu começo a achar os arcos côngruos. Se eu estou em 2π, dou mais meia volta, é 2π mais π, 3π. Aí fechei a volta completa de novo, dou mais meia volta. Se eu fechei de novo, já estou em 4π. Se eu dou mais meia volta, 4π mais π, chega em 5π. Então perceba que múltiplos de π são caras que se multiplicam por π com um valor ímpar. Tá? E múltiplos de 2π são caras que se multiplicam por π com um valor par. Show de bola. Então sempre posso achar uma amplitude mínima para o cosseno quando eu aplico cosseno em π na forma algébrica que apareça para mim, se vier um x apenas. Porque você imagina, se aqui fosse cosseno de 2x, vamos pegar esse exemplo de novo. Para achar o cosseno de π, eu botaria só π no x? Não, porque se eu colocar só π no x, fica cosseno de 2π. Se eu tenho um cosseno de 2x, no exemplo que eu estou dando aqui agora. Então, para eu saber o cosseno de π, se eu tivesse cosseno de 2x, se eu tivesse o cosseno de 2x e eu quero saber, eu quero achar o cosseno de π apenas, ou de um múltiplo dele, e o cosseno contém o cosseno de 2x, quem eu deveria colocar no lugar de x para ter o cosseno de π apenas? Teria que ser o π sobre 2. Professor, como é que você consegue perceber isso? É muito simples. É só você pensar em um número que vezes 2 daria só o π. Então pensa como fração, porque quando 2 multiplicar o π sobre 2, esse 2 aqui cancela com esse 2. Aí vai sobrar só o π para ter o cosseno aplicado a ele. Percebe? Certo? Então, voltando para cá, eu, com esta lei de formação algébrica, neste exemplo, que incrementa um pouco mais nosso contorno gráfico cossenoide, tripliquei o cosseno de um arco mais 1. Então, quando esse cosseno de x for 1, eu tenho amplitude máxima. Quando esse cosseno de x for menos 1, então eu tenho amplitude mínima. Aí 3 vezes menos 1,
Eu fico com menos 3 mais 1, menos 2. Então eu sei como variou, tá? Como pode variar toda a trajetória do meu gráfico da função cosseno, neste caso, em torno do eixo y. Tá? E o período aqui? O período, nesse caso, deixou de ser 2π? Não. Continuou sendo o período 2π. Por quê? Lá no meu arco, onde o cosseno está sendo aplicado, eu tenho apenas x. Então eu vou trabalhar com arcos vez por vez, até dar a volta completa 2π rad, que é depois da volta completa, quando eu começo a dar mais voltas no mesmo ambiente trigonométrico, na mesma circunferência, que é dela que se projeta o cossenoide, como eu expliquei anteriormente. Se eu estou dando mais voltas em cima da mesma primeira volta, aí eu começo então a ver a repetição do gráfico subindo, ora descendo, ora subindo, ora descendo, ora subindo, tá? Então aqui o período também é 2π rad, porque o cosseno é aplicado apenas no arco x. Então eu vou de arco em arco até da primeira volta e depois começar a repetir a formação gráfica da cossenoide. Tranquilo? Tranquilo. E aqui mais um exemplo. Está quase finalizando a aula, tá, pessoal? Eu não consigo ser muito sucinto, às vezes, quando o assunto é muito interessante e importante para a trajetória de vocês. Então, lembre que lá na função seno, na videoaula da função seno, eu falei de situações em que as funções trigonométricas, tanto seno quanto cosseno, costumam aparecer muito no nosso dia a dia. Tanto no âmbito físico, como mais no âmbito biológico, na natureza, enfim. Muitas grandezas, muitos comportamentos na natureza são cíclicos, como o próprio dia, a rotação da Terra, que é em torno de si mesma, a translação. Nós estamos inseridos em uma limitação de existência orgânica que é cíclica. Tudo tem um ciclo, nasce, cresce, reproduz, morre, assim por diante. E esses ciclos acontecem exatamente quando tem situações de modelagens matemáticas para a natureza, em que os gráficos são sempre repetidos depois de um certo tempo, né? Já que é algo cíclico, então volta a acontecer. Acontece um trecho de coisas e aquilo volta a acontecer, mesmo em contextos que podem variar, mas voltou a acontecer. Tá? Nossa própria forma de marcação cardíaca, nossa própria forma de pressão cardíaca, através do órgão chamado coração, ela é cíclica. Né? O ritmo ele é cíclico. Então, se você vê um gráfico de batimento cardíaco num monitor, numa sala de uma pessoa que está na UTI, por exemplo, lá o gráfico de batimento cardíaco ele é sazonal. Ele tem uns picos em um ponto, que volta a aparecer no mesmo ponto de pico, e tem uns pontos mínimos que voltam a aparecer nos mesmos pontos mínimos adiante, conforme o ciclo permaneça. Há momentos que o coração acelera demais, e aí os picos mudam de ponto, a amplitude aumenta, de fato, tanto para ponto máximo como para ponto mínimo, muitas vezes, mas aquele trecho fica se repetindo até que volte a estar no ritmo que era anteriormente, né? E assim por diante. Agora, olha esse exemplo. Função, tá? Também função cosseno, porque aparece aqui o nosso cosseno. Agora veja que interessante. Este y, que é minha f de x, tá? Minha função f aqui aplicada a x, ela é dada algebricamente como 1, que é adicionado ao cosseno do arco duplo, ao cosseno de 2x. Ou seja, aqui eu mexi no arco. Aqui você mexeu no arco. Ou seja, mexeu no arco, que não é mais só x, mexeu no período. Você mexeu no período. Tá? E aqui você mexeu na amplitude também, em torno do eixo y, porque você está aumentando a este cosseno uma unidade. Você não dobrou, nem triplicou. Não tem multiplicação aqui, como 2, 3, 4, 5, ou número com vírgula, ou fração, à frente do cosseno. Mas tem uma adição. Então você também acaba aumentando a amplitude em torno do eixo y. E como é que eu faço para ver logo a amplitude máxima? Aplico lá 0, tá, no meu x. E aqui, cosseno de 2x, se eu fizer 0 em x, eu vou ficar com 2 vezes 0, que dá 0, né? Então, eu ficaria com cosseno de 0 mesmo. E à frente dele eu teria o mais 1. Ou 1 mais ele, né? E cosseno de 0 é 1, então ficaria 1 mais 1, isso dá 2. Ok? Lembre que quando eu colocar aqui, ó, vou repetir. Eu estou usando o Paint com o meu touchscreen e não é mesa digitalizadora ainda, né? Aí minha caligrafia não fica tão bonita.
No entanto, dá para entender, né? Obviamente. Então, quando eu coloco o zero aqui no lugar de x, ó, vai ficar 2 vezes zero. E isso dá zero apenas, como está aqui, ó. Tá? Então, fico cosseno de zero mesmo. Isso dá 1, 1 mais 1, 2. Ou seja, y vai estar com o gráfico passando, vai estar com um valor gráfico que cruza por ele em 2 quando x é zero. Tá? Então, já sei que o gráfico aqui dessa função, tá? O cossenoide associado a esta função, ele cruza o eixo y, quando eu faço uma análise gráfica à direita do eixo y, ele cruza o eixo y no valor 2. Então, quando o x é zero, o y aqui é 2. Beleza? E aí eu poderia continuar aqui, ó, vou pegar agora x como π sobre 2, mas se eu pegar x como π sobre 2, lembre, aqui vai ficar 2 vezes π sobre 2, que dá apenas π. Então seria cosseno de π, que dá menos 1. Menos 1 mais 1, zero. Tá? Menos 1 mais 1, aí eu tenho 0 em y. E realmente aconteceu isso aqui, ó. Quando x foi π sobre 2, observe onde está o ponto, ó. Quando x foi π sobre 2, eixo x, π sobre 2, o ponto está em cima do eixo x. O gráfico passa por ele. Está em cima do eixo x, qual é o y associado a ele? Zero. Tá? Quando eu saio dele, linha reta, até chegar no eixo y, chego num ponto que é o cruzamento dos eixos, que é zero tanto em x quanto em y. Então, quando x é π sobre 2, o gráfico passa, encosta em π sobre 2, passa por π sobre 2. Tá? Então, e aqui nesse caso atinge o eixo x em π sobre 2. O y é zero, portanto, quando tem o x sendo π sobre 2. E é fácil, como eu expliquei aqui, ó, se x for π sobre 2, aí eu estou pegando aqueles arcos, né, tomando cada quarto de volta na CT. O zero, depois o π sobre 2, depois π, depois 3π sobre 2, depois 2π. Então, quando eu pego π sobre 2, fica 2 vezes π dividido por 2, 2 por 2. Fica 1, 1 vezes π, cosseno de π é menos 1. E aí menos 1 mais 1 aqui, então y zero. Se eu pegar agora o x como π, se meu x for π, eu já bato no cosseno de 2π. Mas quando eu bato no cosseno de 2π, colocando no meu x π, quando eu bato no cosseno de 2π, epa, eu dei a volta completa, porque eu tenho 2π rad. Então o período, olha só, o período desta função, isto é, o trecho em que eu analiso de quando começou até onde parou, e aí deste ponto que para, ele começa a se repetir, isto é, o gráfico começa a se repetir, vejo que nesse caso, o período, ele é para essa função, ele é dado como π e não 2π. Por quê? Para eu dar uma volta completa aqui, eu não preciso ir de arco em arco até chegar em 2π rad e dar a volta completa e fechar o primeiro ciclo e começar a repetir ciclos e mais ciclos de gráfico com o mesmo comportamento. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Porque se eu tenho um cosseno do dobro de x, então de arco em arco eu vou dar a primeira volta mais rapidamente. Se eu der meia volta aqui, eu já bato em 2π, porque eu tenho um dobro. Quando o x é π, eu multiplico por 2, já que é o cosseno de 2π. Percebeu isso? Então aqui, ó, no cosseno de 2π, como tem mais um aqui à frente, qual seria o y que a gente acharia? Lembre, cosseno de 2π dá 1, tá? E aí ficaria 1 mais 1, bateria em 2 de novo. Ou seja, bati em 2 de novo, onde eu iniciei minha formação gráfica cruzando o eixo y, pegando a formação gráfica à direita do eixo y, onde x é positivo, tá? Então, bati em 2 de novo, opa, então quer dizer que eu já saí de 2 aqui em cima, já desci toda uma descida completa, subi de novo, e estou reiniciando agora a minha trajetória. Aqui, depois de π em x, eu vou ter minha descida e vou tocar no eixo x, aí depois vou vir com minha subida, até atingir um outro ponto de máximo aqui, ó, e aí tem uma repetição. Aí eu teria aqui, ó, meio trecho, tá? Esse meio trecho aqui acima do eixo x, que com esse meio trecho, tá? Forma um trecho completo, com concavidade aqui parabólica para baixo, mais o trecho que tem concavidade para cima. Já que nesse caso aqui eu não tenho trechos gráficos abaixo do eixo x, né? Para esse caso de função aqui, porque eu tive aqui um deslocamento da função em y, que adicionou à minha forma algébrica que tem x uma unidade. Então eu sempre vou ter uma imagem
batendo um valor acima em y, tá? Então, minha imagem, ela tá de tal modo aqui posta que o gráfico, ele sobe a unidade. Então, em vez de ficar variando aqui de 1 a menos 1, na verdade, como ele subiu uma unidade, então ele sobe de menos 1 uma unidade, ele para em 0, e ele fica variando de 0 até 2. Então, de 0 até 2. Já que eu desloquei o gráfico, perceba isso que é interessante, eu desloquei o gráfico cossenoide uma unidade para cima em y, tá? E aí, quando eu faço isso, lembre que variava aqui de menos 1 até 1, né? Então, se eu saio de menos 1 e aumento a unidade, menos 1 mais 1, para em 0. E se eu aumento a unidade aqui em 1, 1 mais 1, 2. Então, eu desloquei meu cossenoide, que, ora, antes variaria de menos 1 a 1, agora que ele varia de 0 a 2. Tá? Bem tranquilo. Então, lembrando aqui também na função seno, que se eu tenho cosseno do dobro do arco, ou seja, cosseno do arco duplo, o dobro do arco, para eu chegar em 2π, basta que x seja π. E quando eu chego em 2π, não se esqueça, eu dou a volta completa lá no CT. Eu dei a volta completa, a partir de agora o gráfico vai começar a se repetir. Por quê? Porque é um ciclo. Eu peguei a CT, rompi ela em um ponto e comecei a delineá-la em torno do eixo x, onde ficam os arcos agora, e cada cosseno que eu aplico no arco desse, cada seno, eu tenho uma resposta no eixo y. Tá? Então, o período aqui, neste exemplo algébrico, para a função cosseno, com a sua cossenoide abaixo, tá? Seu esboço, eu vejo que o período é π rad, não ficou apenas 2π. Eu tenho um período de 2π sempre que meu arco for só o x. Mas meu arco não é mais só o x, é o dobro, é o triplo, é o quádruplo, ou é o x sobre alguém. Lá no arco, meu período vai mudar. Obviamente vai mudar porque também a minha caminhada em torno da CT muda. Recorde se eu tivesse aqui, por exemplo, o cosseno. Se eu tivesse o cosseno... Eu gosto de dar vários exemplos assim para você não ficar com nenhuma dúvida nesse caso, que é tão minucioso, tão detalhista, e enfrentar bem as questões. Que aqui você já vai ter questões bem mais interessantes quando eu falo de função trigonométrica. Se eu tenho um cosseno de x sobre 2, pensa comigo, qual é o valor que eu pegaria para x, do qual substituiria aqui, tá? E teria o cosseno de 2π. Qual seria? Seria 4π. Se eu pegar x como 4π, em um exemplo de cosseno aplicado a um arco que é dado como x sobre 2, um arco metade, se eu pego 4π e coloco aqui em x, na hora que eu faço 4π sobre 2, 4 por 2 dá 2. Fica apenas 2π na frente do cosseno, tá? Como um arco. Ou seja, eu atinjo o cosseno de 2π, isto é, eu atinjo a primeira volta completa, 2π rad na CT, isto é, meu primeiro trajeto funcional cossenoide, ele é atingido, o primeiro trajeto do qual ele vai começar a se repetir, nesse caso aqui, cosseno de x sobre 2, quando x é 4π. Ou seja, o período seria 4π, então, no caso de ter o cosseno de x sobre 2. Porque esse é o x que eu usaria no cosseno de x sobre 2 para ter o cosseno de 2π. Percebeu? Show de bola. E aí, meus caros, encerrando a videoaula, assim como aconteceu na função seno, né, eu trago para vocês aqui, ó, a parte formal, tá? Do que nós vivenciamos aqui anteriormente, através de exemplos, para a determinação do período, tá? De função cosseno que surge para a gente. Então, assim como vocês viram lá, se eu tenho lá minha função f aplicada de R em R, tá? Função real, que associa valores reais a valores reais, domínio real contra domínio real, f aplicada a x, se ela vier com modelo geral do tipo cosseno de uma constante vezes x mais d, lembre que essa constante que multiplica x não pode ser nula, porque se ela fosse nula, se ela fosse nula, se Czinho, se Czinho fosse nula, eu teria 0 vezes x, e aí x sumiria, porque 0 vezes x, 0. Sobraria só o cosseno de d, uma constante. Aí não faria sentido falar em função cosseno, teria só uma função constante, porque a cosseno de uma constante não é uma constante. Então, nesse modelo aqui, ó, de escrita funcional, o cara que multiplica x, ele é infalível para você achar o período da função diretamente por uma fórmula que eu expliquei na função seno. Período P sempre pode ser calculado como 2π dividido pelo módulo do valor que multiplica x lá no cosseno aplicado a um arco. Então, se eu tenho, por exemplo, cosseno de 2x,
cosseno de 2x, qual o período? Eu faço 2π bonitinho para achar o período, através dessa fórmula. 2π sobre o módulo de 2, que é o próprio 2. E aí 2π sobre 2, isso dá π. Ah, descobri que se eu tiver o cosseno de 2x, o período da função, então, é π. Sim, mas você viu te mostrar aqui em cima sem fórmula nenhuma, né? Porque aí qual é a ideia da divisão? Eu quero saber quantas vezes esse Czinho, no seu módulo, cabe em 2π. Lembre que é uma divisão, numerador pelo denominador, eu quero saber quantas vezes o de baixo cabe no de cima, como eu expliquei na função seno. Se eu pego 10 dividido por 2, isso dá 5, porque 2 cabe 5 vezes em 10. Então, se eu tenho um cosseno de 2x, isso quer dizer que x ele caminha de 2 em 2. Ele caminha mais rapidamente para dar a primeira volta completa, para fechar o primeiro trecho da função, do qual eu começo a repetir a formação gráfica. Então, se ele caminha mais rápido, qual é o x que eu uso, se eu tenho um cosseno de 2x, qual é o x que eu uso para ter cosseno de 2π? Seria o x sendo π, que eu ficaria com 2π, tá? Como eu expliquei aqui em cima. Logo, o período π. Porque foi o x que eu precisaria para dar o cosseno de 2π, e quando eu chego em 2π, seja aplicando o seno nele, aplicando o cosseno, eu dei a primeira volta completa, então caminhei o primeiro trecho, do qual a formação gráfica, ela para e começa a se repetir como vinha antes na sua projeção em torno do eixo x, achando imagens no eixo y. Beleza, pessoal? Então aqui eu encerro a videoaula e até a próxima.